Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que está nos acompanhando com imagens pelo Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Se você ainda não baixou o app, tá na hora de fazer isso, é só procurar lá na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet, fazer o cadastro e pronto. Você fica ligado em todo o conteúdo da programação da Jovem Pan para assistir quando e onde quiser. O programa dessa semana recheado de novidades do mundo da tecnologia, infelizmente nem todas elas muito positivas. Vamos falar sobre os ataques cibernéticos, a movimentação dos hackers que dominaram aí a agenda nesta semana. Twitter com problemas sérios e poucas explicações por enquanto. Vamos, claro, acompanhar os desdobramentos da investigação e a possibilidade de organizações cybercriminosas tentando roubar informações de instituições que estão desenvolvendo vacinas para o combate ao coronavírus. A gente vai falar sobre esses dois assuntos e, para isso, já está conectado comigo nesta ponte aérea direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? E aí, meu amigo, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo certo. Esta semana movimentada, você está protegido contra os cybercriminosos, André Miceli? Eu estou protegido contra o coronavírus e mesmo assim mais ou menos. Contra os cybercriminosos não dá para fechar todas as portas, não adianta álcool gel e máscara, meu amigo. Sabe que cada vez mais a gente tem quebrado aquele mito dos cybercriminosos que hackeiam computadores em salas escuras e são super programadores. E, mais uma vez, a gente assiste um momento de ataque, se é que pode se dizer assim, mas um reflexo de uma ação cybercriminosa que está muito ligada à engenharia social, que são aquelas ações que fazem com que pessoas acreditem em determinadas mentiras para agir de maneira que os criminosos querem. Mais ou menos como os bancos, e-mails de bancos que não são reais e pedem recadastramento de senha. Com cartão de crédito acontece a mesma coisa. Dessa vez, o Twitter foi o meio para que os cybercriminosos conseguissem dinheiro de pessoas que acreditam nas informações que vêm da internet sem fazer grande senso de julgamento do que vem dali. E aí, só para contextualizar, explicar essa história do Twitter e como é que tudo aconteceu, né? No final da tarde de quarta-feira, algumas personalidades, Bill Gates, Elon Musk e páginas de empresas como Uber e Apple postaram mensagens que indicavam um link ali para uma carteira virtual, dizendo o seguinte: você que vai você vai fazer um pagamento e eu vou dobrar esse valor. Então, o Bill Gates dizendo que aquilo ali era uma campanha supostamente o Bill Gates dizendo que aquilo era uma campanha para ajudar ali no combate ao coronavírus e usando a Covid-19 como tema, dizendo que, vou dobrar a aposta. Se você depositar 1.000, eu coloco o dobro. E aí, muita gente caiu nesse golpe, clicando nesse link e fazendo depósito nessa carteira aí de Bitcoin. Foram várias carteiras utilizadas, vários domínios sendo utilizados nesse ataque. O Twitter rapidamente agiu suspendendo a possibilidade de você fazer qualquer alteração na conta, inclusive postagens para os perfis verificados, uma vez que os perfis verificados, aqueles que têm o sinalzinho azul, são os perfis que estavam sendo alvos desse ataque. Numa thread, o Twitter explicou o que tinha encontrado ali de momento, dizendo que se tratava de um ataque que possivelmente tinha o hacker teria obtido acesso a uma área interna de algum usuário, de algum funcionário do Twitter, e por isso esse ataque aconteceu, que eles vão investigar. O Jack Dorsey fez lá
a meia-culpa dele também pelo Twitter, dizendo que foi um dia muito difícil, muito terrível, que tudo tem acontecido e que eles já estão trabalhando para identificar o que aconteceu e para poder agir, e agradeceu as equipes que trabalharam rapidamente. Mas também não explicou nada. E essa fica sendo a dúvida, portanto, né? Se eles encontraram essa vulnerabilidade, estavam criando sistemas para proteger tudo contra todos, a falha aconteceu no monitoramento interno, ou seja, funcionários explorando essa brecha e em algum tipo de conexão com criminosos, abrindo espaço para que isso acontecesse. O que me preocupa muito no caso do Twitter, e eu até comentei isso no Jornal da Manhã esta semana, é o seguinte, é uma plataforma que concentra ali as principais lideranças empresariais e políticas do mundo, que usam como canal oficial, ou em alguns casos oficial, né? Se a gente for pegar o Trump, por exemplo, faz comunicados primeiro lá e depois os canais oficiais do governo. O Bolsonaro, aqui no Brasil, a mesma coisa. Um tweet com poucas palavras é capaz de alterar a dinâmica da Bolsa de Valores, por exemplo. Ou seja, tem um poder gigantesco de influência sobre o que acontece no dia a dia na sociedade. E isso, claro, preocupa. Tanto é que os órgãos de inteligência dos Estados Unidos começaram a agir. O Twitter rapidamente suspendeu as postagens para que aquilo cessasse, porque ele não é somente uma caixa de ressonância do nosso mundo. É também a partir dali que o resto das coisas acaba por ecoar no mundo. E isso gera um impacto muito severo. O Twitter tem muitas respostas para oferecer, André. Qual a origem desse ataque, o interesse maior, se a vulnerabilidade, que tipo de vulnerabilidade foi explorada, se foi algum funcionário, ou seja, tem perguntas sobrando. E a gente sabe que dificilmente todas as respostas que se espera virão, né? Ontem teve lockdown no Twitter. Você vê, não é só contra o coronavírus o lockdown. Exatamente. Eles ficaram de 7 da noite a quase meia-noite impedindo de contas verificadas postarem. Aparentemente, foi sim alguém de dentro que recebeu dinheiro de algum grupo hacker para fazer essas postagens, e aí eles postaram em contas muito grandes, postaram em Bill Gates, Elon Musk, postaram em Jeff Bezos, e sempre com essa pegada de, vou fazer uma promoção aqui, hoje estou feliz, vou fazer uma Deu a louca no gerente, aqui. Né? Isso aí, para cada dólar que eu receber, de receber nessa conta aqui, eu vou doar o dobro para caridade, onde essa conta aqui era uma carteira Bitcoin e, obviamente, não houve essa duplicação de doação. Eles falaram que ia deixar no ar por meia hora só. Diz o Twitter que o dinheiro não chegou a $200 mil, mas ainda assim é bastante coisa. É um percentual enorme, enfim, gira em torno de 80%, pelo documentado dos ataques acabam acontecendo dentro de casa ou por pessoas que eram de dentro de casa ainda, que já estivessem fora dela quando o ataque acontece. É bastante provável que isso sim tenha acontecido, mas é curioso que haja essa abordagem social. Mais uma vez, a questão da educação, que é um ponto que a gente recorrentemente fala sobre as notícias, por exemplo, sobre a verificação da verdade, sobre o procedimento de verificar a verdade e avaliar o conteúdo que você está recebendo via internet, ele se torna importante, né, Aros? Porque pode ser num e-mail que você recebe alguém se passando pelo seu banco e pedindo informações que fazem com que você mesmo diga para o criminoso tudo aquilo que ele precisa saber para te roubar. Nesse caso, é um pouquinho diferente. Eles usaram pessoas influentes, pessoas relevantes, para que a mensagem dessas pessoas não fosse contestada, mas no final das contas é a mesma lógica, a mesma técnica de usar a engenharia social
para conseguir um benefício próprio. O Twitter, sim, vai ter muito o que dizer. É cada vez mais normal a gente presenciar esse tipo de ataque, o que não significa que ele é pouco importante ou que ele não é muito sério em termos de desdobramento. Como você bem disse, o que a gente viu dessa vez está associado a dinheiro, mas poderia causar um dano no sistema financeiro muito significativo, poderia causar um dano de relações internacionais também muito significativo, porque desmentir seria quase igualmente problemático. É muito caro para um presidente de uma república dizer que não foi ele que tuitou, que a conta dele foi hackeada. De repente, dependendo do tempo que isso demorou para ser feito, um estrago muito grande já poderia ter acontecido. E aí ficaria muito mais difícil recuperar as coisas. Impressionantemente, o Twitter agiu bem rápido e o impacto aparentemente não foi dos maiores. E aí tem esse outro episódio envolvendo um velho conhecido dos americanos, que é um grupo também de cybercriminosos chamados aí Cozy Bears, né, ou o código deles lá, o APT29, falando sobre uma outra questão muito sensível para todos nós, que é o coronavírus. Coincidentemente, no caso do Twitter, era o mote, e aqui, nesse outro caso desse grupo russo, o alvo, avançando sobre instituições de saúde que estão desenvolvendo, centros de pesquisa que estão desenvolvendo vacinas contra o coronavírus. O Centro de Cibersegurança do Reino Unido fez esse comunicado, eles publicaram uma nota com a fala do diretor do centro dizendo que um consórcio entre americanos, ingleses e canadenses identificou esses ataques, essas tentativas, condenando tudo isso e conectando esse grupo ao governo russo. E aí a gente entra num outro espaço aqui, que é o da geopolítica e de como essas organizações todas estão sendo mais um elemento no xadrez. A gente está vendo aí com imagens a nota que foi divulgada pelo Centro de Cibersegurança do Reino Unido, e, enfim, o alerta que eles fazem, tudo esmiuçadinho, explicando como tudo isso acontece e fazendo esse alerta, dizendo, olha, estamos trabalhando, precisamos trabalhar juntos para evitar que isso aconteça. E aí, por isso, André, que eu convidei para essa conversa o Fábio Assolini, que é analista sênior de segurança da Kaspersky, para nos ajudar a entender como é que esses grupos operam, como é que essas ameaças se espalham por aí e por que é que a gente só consegue visualizar quando uma situação chega nesse extremo. Claro, pontualmente as empresas de segurança trabalham com tudo isso, os governos estão monitorando o tempo todo, mas me parece que agora a gente está vivendo um período bem agudo em que definitivamente não dá para dizer que uma guerra cibernética irá acontecer. A gente já está acompanhando a movimentação aí nesse campo de batalha tão abstrato quanto a internet, promovendo essas ameaças. Fábio, quero agradecer você pela gentileza em nos atender e já começo perguntando a você isso. Qual é principalmente o objetivo desses grupos? Nós não estamos falando sobre o interesse deles em ter as informações necessariamente sobre a vacina ou ganhar alguns milhares de dólares com essa carteira, com esse golpe aí no Twitter. Nós estamos falando sobre interesses maiores do que inicialmente essas duas movimentações, né? O que esses grupos de cybercriminosos querem, afinal? Olá, Carlos. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Geralmente, esses ataques que nós chamamos de APT são feitos por grupos bastante preparados, grupos que têm um arsenal de ataques bastante impressionante, que nós chamamos de zero days, e o objetivo sempre será político, sempre será ter acesso a informações privilegiadas. Esse grupo especificamente que você citou, o Cozy Bear, nós monitoramos eles desde 2018,
e temos encontrado outros ataques deles também em outras regiões do mundo. Infelizmente, nós sabemos que o hacking, né, os ataques cibernéticos, eles são usados com fins políticos por diversos países, por diversos grupos, e geralmente o objetivo não é dinheiro, o objetivo é informação, ou há sempre um objetivo político por trás, sempre colocando aí o ataque cibernético à frente. Isso ocorre por vários motivos, mas especialmente porque o ataque cibernético é muito difícil de você atribuir, ou seja, é muito difícil de você dizer a origem correta dele, se foi o país A ou o país B, porque o mundo cibernético ele tem essa característica onde você consegue mascarar a origem. Diga lá, André. E aparentemente, ao contrário do caso do Twitter, as técnicas usadas, né, dessa vez, o que o NSCC fala é que eles recebem constantemente ataques por phishing e malware. No primeiro caso, links que abrem o espaço necessário para a ação do hacker, estou simplificando, evidentemente, e malware, que são aqueles programas de computador que executam tarefas que as pessoas não sabem que estão sendo executadas. E muitas vezes isso acaba acontecendo por computadores ou algum dispositivo eletrônico de alguém que está conectado àquela rede. E a gente pode fazer uma analogia com uma corrente que ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Quando alguém nessa estrutura acaba permitindo a entrada de um hacker, ele está na rede e consegue acesso já a bastante coisa. Evidentemente que dependendo da quantidade de privilégios que aquela pessoa que ele conseguiu hackear tem, ele pode ter mais acesso ou menos à rede, ele segue os privilégios do hackeado na maior parte das vezes, mas ainda assim ele tem um acesso de, no mínimo, obtenção dessas informações. E aí eu quero perguntar como isso normalmente acontece. Isso chega via e-mail? Essas pessoas instalam aplicativos? Qual a técnica mais usada para chegar nesse elo mais fraco da corrente? André, existem diversas formas. Muitas vezes um grande ataque cibernético ele começa pequeno. Ele começa com simples ataques de phishing, como você bem citou, um e-mail falso se passando pelo seu provedor de e-mail ou por empresas de tecnologia conhecidas como Apple, Google. Para citar um exemplo, há 4 anos atrás nós vimos a invasão dos servidores pertencentes ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Como é que esse ataque começou? Fábio, esse também teve, desculpa interromper, mas ele teve autoria desse mesmo grupo, não é isso ou não? Nós não fazemos atribuição, Carlos, ou seja, é muito complexo você apontar que determinado ataque foi feito por alguns grupos ou por alguns países. Eu posso explicar, há uma razão técnica para isso. Os atacantes, quando eles vão preparar o código do malware ou o código do phishing, eles colocam lá o que nós chamamos de false flags, ou seja, falsas pistas para parecer que a origem seja A ou B. Vou citar um exemplo muito comum, tá? Às vezes, na análise dos códigos maliciosos usados nos ataques, você encontra strings em chinês, strings em coreano ou strings em árabe. E isso é plantado lá dentro justamente para enganar o analista, para que ele acredite que aquilo é de origem A ou B. Então, a atribuição ela é algo muito complexa de ser feito. E normalmente nós não fazemos, mas voltando à questão do André, às vezes um ataque tão grande e com consequências tão terríveis, eles começam pequenos, eles começam com um ataque de phishing muito simples, como eu estava falando do Partido Democrata. Esse ataque começou com e-mails de phishing enviados por John Podesta, que era um dos membros da campanha da Hillary Clinton, e eles tiveram acesso à conta do Gmail dele e a partir daí eles conseguiram fazer o que nós chamamos de movimentação lateral, conseguiram ter acesso a vários servidores,
onde haviam documentos do partido, enfim. Então, às vezes, esse ataque grande, ele começa simples, mas, claro, existem ferramentas mais complexas, ferramentas que nós chamamos de zero days, que vão fazer a exploração de vulnerabilidades de programas de computador que todos nós usamos, que todos nós temos instalado, seja no nosso smartphone ou no nosso computador, e essas vulnerabilidades não são conhecidas do fabricante. O fabricante não tem ideia de que há uma falha e que essa falha pode ser explorada a tal ponto de invadir um celular, permitindo, por exemplo, roubar os dados ou roubar as conversas, ou então infectar um computador de uma maneira silenciosa a tal ponto que a vítima não perceba. Então, quem faz esse tipo de ataque, que normalmente patrocinado por governos, ele tem um arsenal de ferramentas à sua mão e ele vai mudando as ferramentas conforme a necessidade. Eu fico pensando, nesse caso específico das vacinas, as possibilidades que poderiam ser exploradas pelo grupo, enfim, pelos autores desse ataque, se conseguissem obter as informações que eles buscam, né? Só para dimensionar para as pessoas, para entender como eles faturam também. Você, claro, fala de toda a relação política e tudo mais, mas isso tem um valor. Essas informações podem ser vendidas, porque são segredos industriais de alguma maneira. Enfim, você tem uma série de possibilidades. O que costumeiramente esses cybercriminosos fazem quando chegam a essas informações que eles buscam? Eles comercializam, cobram resgate. O que costuma acontecer, Fábio? Carlos, geralmente essas informações serão enviadas para quem está financiando o projeto. Esses grupos que fazem ataques direcionados, normalmente eles são patrocinados por governos ou empresas na área de informática que prestam serviços para governos. Esses dados não são comercializados, esses dados depois são repassados para quem está patrocinando o ataque e normalmente são segredos comerciais ou são informações muito críticas de alguma área específica que um governo ou outro quer saber, e para isso eles usam essa espionagem cibernética. Deixa eu dar exemplos claros. Nós já vimos ataques onde, por exemplo, o país A fez um comunicado público de que estava assinando um acordo na área espacial com o país B. E um país C, curioso em saber os detalhes desse acordo, atacou o país A, infectando as redes de computadores desse governo para obter informações e detalhes sobre esse acordo. Nós sabemos que a geopolítica ela é complicada e, infelizmente, muitos governos lançam mãos dessas ferramentas ou desses grupos para fazer os ataques de espionagem. São raros os casos onde essas informações roubadas vão se tornar dinheiro, ou elas serão negociadas ou repassadas com fins financeiros. Geralmente, a finalidade realmente é política. André, para a gente fechar com o Fábio. A gente falou dos ataques associados às questões políticas. Agora, eu queria dar um passo atrás e falar dos ataques relacionados às pessoas. Esse do Twitter foi até mais, enfim, rudimentar e na tentativa de ludibriar o último ponto dessa cadeia, que é a pessoa física. Mas a gente já viu alguns casos, para citar aquele caso clássico do Yahoo, a gente já teve na rede Marriott, no eBay, no MyFitnessPal, são ataques que vazaram dados, em alguns casos, de bilhões de pessoas. Quando esses dados dessas bilhões de pessoas são vazados, eu já imagino que a gente já tenha um contexto diferente e aí eles vão ser vendidos ou utilizados de alguma maneira, enfim, não relacionada a um governo, mas talvez a uma instituição que queira trabalhar os dados e entender determinados grupos, ou que até tenha o interesse de um governo por trás para que ele possa ler melhor as pessoas. Dá para as pessoas se protegerem de um dado que não está mais com ela? Qual é o futuro dessa gestão de informações?
André, excelente pergunta. Quando nós falamos de ataques cibernéticos, existem basicamente dois grupos distintos com interesses distintos. O primeiro são os cybercriminosos do dia a dia, que fazem esse ataque que você disse no começo do programa, de enviar um e-mail falso passando pelo seu banco ou pelo seu operadora de cartão de crédito, e o objetivo desse pessoal é financeiro. Do outro lado, há os grupos patrocinados por governos, cujo interesse é espionagem cibernética, dados governamentais ou corporativos, e o objetivo não é financeiro. Pois bem, esses dois grupos, eles se beneficiam das atividades de cada um deles. Então, é comum grupos que atacam patrocinados por governos utilizarem de bases de dados que foram vazadas por um cybercriminoso, e também acontece de um cybercriminoso se apoderar de uma ferramenta de ataque que começou a ser usada por um grupo patrocinado por governo e que essa ferramenta ficou pública. Portanto, esses dois grupos, eles se beneficiam dos ataques cibernéticos feitos por eles. Cabe a nós, né, usuários, empresas, governos, buscar as melhores práticas para se proteger dos ataques cibernéticos. Muitas vezes esses ataques são impossíveis de você se proteger, como o que aconteceu ao Twitter, vocês citaram no começo do programa, porque é um ataque feito à plataforma. Claro, se isso vier a comprometer muitos dados pessoais seus, acho que você precisa começar a avaliar se realmente vale a pena continuar usando essa plataforma ou não, e cabe a nós buscarmos as ferramentas e as boas práticas do dia a dia, né? Vamos dar um exemplo prático para os nossos espectadores, né? Se você tem a opção de conversar com pessoas e o assunto é muito delicado, para que você vai usar o WhatsApp ou para que você vai usar o Telegram? São programas que nós sabemos que têm vulnerabilidades críticas e você pode ter a sua conta roubada e as suas conversas espionadas. Dê preferência por outra plataforma mais segura, como o Signal, como o Threema. Eles são aplicativos que têm uma criptografia ponta a ponta e a segurança desses programas é muito melhor do que o WhatsApp ou o Telegram. Então, a nós, usuários, nós temos isso, poder de escolha. Você pode abandonar plataformas inseguras, mas, por outro lado, existem plataformas que costumam dar uma resposta melhor a esses cyberataques. E eu acho que essa resposta, como a que o Twitter tem dado, demonstra o comprometimento deles com os usuários, mas também nós sabemos que há plataformas que não dão respostas nenhuma. Então, cabe a nós, como usuários, escolher. Era justamente esse o ponto que eu queria abordar para concluir aqui o nosso papo de hoje, que é sobre a postura que cada uma das organizações tem diante de uma situação como essa. O Twitter ontem se apressou para tentar minimizar o dano que já havia sido causado. Tem contas ainda a prestar, evidentemente, porque é sobre a imagem dele, não é, que os arranhões acabam ficando. E a insegurança dos usuários. O que as pessoas têm que fazer? Eu tenho que trocar minha senha, mas adianta trocar minha senha? Né? São várias questões que surgem. E de um modo ou de outro, a empresa, independentemente de ser também vítima de um ataque, ela precisa responder porque ela tem que prestar conta para acionistas, para o consumidor, enfim, há uma série de respostas. E no caso da pesquisa sobre as vacinas, essas organizações têm que também, de alguma maneira, governo, se é que estão por trás do financiamento de tudo isso, de dar conta de como estão protegendo isso tudo e garantir que a coisa aconteça com transparência e também com segurança. Eu já escuto isso de todo mundo, já escutei isso do Fábio, inclusive, de que não existe sistema inviolável, não tem 100% de garantia, mas você tem a possibilidade de monitoramento constante, você tem a possibilidade de criar recursos para minimizar o impacto de fazer com que essas ameaças possam prejudicar o andamento de uma pesquisa, como é o caso em tela, ou de inviabilizar uma plataforma, como é o caso do Twitter. É muito preocupante nos dois casos, porque nós estamos falando, e eu insisto, falei isso na abertura do programa, nós estamos falando sobre uma plataforma que tem um poder de mobilização muito grande, quanto o Twitter, e estamos falando sobre algo que interessa as pessoas por uma razão muito simples. É o cuidado com a vida. Pessoas estão morrendo porque essa vacina ainda não existe. Então, são dois aspectos muito sensíveis e que estão agora na mira
desses cybercriminosos. Algo precisa ser feito para garantir a segurança, para garantir que eles não alcancem o objetivo e para que essas coisas todas que nós discutimos aqui hoje se tornem possíveis de garantir essa maior segurança. Porque no meio de tudo isso a gente está nesse fogo cruzado virtual, né? Nós, de alguma maneira, somos vítimas aí desse processo, porque nós estamos conectados, usamos as plataformas, transacionamos informações o tempo todo por meio digital. Então é sobre esse cuidado que a gente tem que falar. E vamos voltar aqui no Sociedade Digital a falar sobre segurança e sobre, a gente falei sobre monitoramento, sobre as coisas que nós, enquanto usuários, podemos fazer para garantir maior proteção, maior segurança enquanto conectados. Fábio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky, que esteve aqui com a gente hoje. Obrigado, Fábio. Um abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal da Jovem Pan. Um abraço. André Miceli, meu parceiro, semana que vem tem mais Sociedade Digital. Você provavelmente ainda estará aí no seu bunker, protegido do coronavírus e dos ácaros, não é isso? E espero que protegido dos ataques hackers também, né, meu amigo? Sabe que esse é um tema que a gente tem que voltar recorrentemente e analisar sobre diferentes perspectivas. E a gente tem feito isso aqui. A gente olha a esfera legal, a gente olha a esfera tecnológica e a gente olha a esfera comportamental. A gente vem assistindo a entrada de muitas pessoas no ambiente digital, pessoas mais velhas, pessoas que têm um nível de escolaridade às vezes menor e consequentemente, uma avaliação diferente daquilo que recebe e do risco ao qual está exposto. E é importante que a gente traga esse tema, porque ele precisa permear as rodas de bar. Quando ele estiver lá, quando a gente chegar lá nas rodas de bar, a gente vai ter uma estrutura de navegação mais segura no mundo digital, meu amigo. Um abraço para você, sempre muito bom, e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, a gente tem que tratar desse assunto com mais naturalidade, né? E não como se, quando a gente fala sobre as questões que envolvem o digital, nós estivéssemos falando sobre uma aberração que está distante da nossa vida. Porque em algum momento, para não dizer que em quase todos, a gente está conectado, a gente está usando alguma plataforma, alguma ferramenta que nos transporta para esse mundo digital, esse mundo conectado. E a gente precisa saber como lidar, né? Se a gente assume uma postura defensiva, né, e cautelosa no nosso dia a dia, no mundo físico, porque real ambos são o online e o offline, mas no mundo físico, se a gente assume essa postura de um lado, a gente também tem que encontrar o porto seguro e esse ambiente confortável no digital. E a gente só faz isso se a gente fizer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é discutir esse assunto, que é entender quais são as ferramentas que a gente pode usar e de que forma a gente pode usar todas elas para se proteger. Quando a gente fala sobre um ataque como esse e olha, mas foi o Twitter, mas são centros de pesquisa internacionais. Na verdade, não. Na verdade, é a nossa vida, o nosso dia a dia. Quantas milhares de pessoas não são afetadas por esses golpes no cotidiano? É sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente tem que falar cada vez mais. Um abração, André. Um abraço, meu amigo. Semana que vem tem mais Sociedade Digital, a gente falando sobre o impacto da tecnologia no nosso dia a dia. E eu digo, você pode acompanhar este programa e os outros no Panflix e também em podcast, é só procurar lá no site da Pan, jp.com.br/podcasts, tem todos os programas para você ouvir e, se quiser, assistir também lá no Panflix. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.